Irmãos, essa noite, eu estou muito impactada, adoro essa palavra impactada, moderna, né? Pelo que Deus tem feito na minha classe lá com os adolescentes. Eu sou professora, para quem não me conhece, eu sou professora da Escola Bíblica Dominical dos adolescentes dessa igreja, adolescentes jovens. E eles deram aula durante um período para mim. E eu sentei lá e assisti o que Deus já vem fazendo na vida deles e sendo recebido muita coisa boa. E quem não é meu aluno, eu até permito que tenha um pouco de inveja, mas que não leve essa inveja para casa, porque eu tenho sido muito abençoado. E um dos alunos que deu aula sobre o tema desta noite, se ele estivesse aqui, ele é muito tímido, eu ia mandar ele pregar no meu lugar. Não faria isso de jeito nenhum. Mas eu queria que, nesse período, nesse dia de hoje, a gente lembrasse do Natal sobre uma outra perspectiva. O Natal é um momento que o Senhor separou para que toda a humanidade olhasse para Jesus, e a gente olha para a Líder, para as lojas americanas e para o Guanabara. E o Senhor, essa noite, eu espero que convoque você, meu irmão, que está com o coração aflito por causa do Natal. Que essa aflição ela fique neste lugar e você vá para casa livre, porque o Natal não é isso que a gente é impactado, levado e torturado. Não é você ter que comprar 10 lembrancinhas sem ter condição para isso. Não é você ter que agradecer às pessoas por alguma coisa que você deveria agradecer ao Senhor. E eu queria, nessa noite, fazer uma reflexão junto com você sobre umas figuras muito interessantes, que nada que está na palavra do Senhor é à toa. Eu costumo dizer que Deus é muito esperto. Ele às vezes coloca um textinho e fala, isso aqui não tem nada, mas tem a coisa ali. E eu queria, sem que você pense muito no Jingle Bells, que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 2. E nós vamos ler o texto de 1 a 15. Eu queria pedir a você que deixasse a sua Bíblia aberta, por favor, porque eu sei que vai ter hora que você vai ter que conferir algumas coisas. Então, Mateus, capítulo 2, de 1 a 15. Como dizia minha mãe, todo mundo que achar, olha para mim. Tem gente que não me olhou ainda. Show? Todo mundo? Diz assim, tendo, pois, nascido Jesus em Belém, da Judeia, no templo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém os magos que perguntavam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente viemos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se com ele toda a Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntavam-lhes onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhes eles, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém Efrata, tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhe, ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisado em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. E havendo eles se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse, levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e ali fica até que eu te fale. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Fiquemos até aqui. Irmãos, quando a gente começou a estudar sobre a fascinante vida de Jesus, eu convido a você que não é aluno da Escola Bíblica Dominical, que venha, já faça um merchan, porque é muito importante. É muito bom quando a gente descobre junto com os irmãos coisas preciosas. E esse texto, que é um texto que você já conhece, que eu já conheço, ele veio enriquecer a minha vida. E eu gostaria que nessa noite você também ressaísse daqui com ouro.
E eu comecei a pensar nestes homens, nesses magos. E aí a palavra mago para nós evangélicos, ela pega mal, né? Mas a Bíblia diz que é magos, que são os grandes pesquisadores, gente que conhecia coisas que naquele tempo não eram explicados. Ninguém entendia muito bem, né? Como as nossas avós que nos ensinavam a tomar alguns remédios, algumas ervas, elas não sabiam o que aquela química tinha, mas elas sabiam que funcionava. Então, é isso, eles descobriram muitas coisas. E aqueles homens, eles eram grandes pesquisadores dos elementos naturais. E essa noite foi engraçado, porque começou o culto, e você leu um versículo falando que a natureza louve ao Senhor. Talvez você já nem tenha lido prestado atenção. A natureza louva ao Senhor. E isso foi muito claro também durante o cântico. E aí, quando eu pego esses magos, que eram pessoas que estavam atentos aos sinais da natureza. O ser humano, ele é tão louco, que ele adora o sol, né? Ele abraça a árvore, ele vai aplaudir o pôr do sol. Mas, na verdade, os céus, eles proclamam o quê? A glória de Deus. Os céus não são nada se você não olhar pelo viés de Deus é demais. Aqueles magos, eles já haviam descoberto há muito tempo que Deus se revelava, um Deus que eles não conheciam com tanta proximidade, mas que Deus se revelava através da natureza. E esse é uma grande coisa que o Espírito Santo utiliza em muitos lugares. A natureza trazendo o poder de Deus. Então, a primeira coisa que me choca muito é que aqueles homens estudando a natureza, eles queriam entender o motivo de viver. E eles vão estudando, e eu acredito que eles deviam ser, assim, muito matemáticos. Os matemáticos são muito fofinhos, né, João? São muito fofinhos. E eles são muito práticos, né? Você, quando vê alguém que faz física, quando você fala do humano, eles olham para você com aquela cara do que ela está falando, né? Mas fala do que é físico, do que é natural, que eles vão. E aqueles homens deviam ter um estudo muito grande sobre a natureza. E, de repente, eles veem alguma coisa, eu não sei como, eu não tenho esse estudo. Eles descobrem que há num mapa deles, aí sou eu viajando, e eu quero que você viaje comigo, que há uma localização, alguma coisa, que indica que o prometido das nações já havia chegado. E aí eles olham uma estrela, olham para o céu, e eles começam, movidos, eu acredito, pelo Espírito de Deus, a seguir uma estrela. E aí alguém pode dizer, mas os magos eram esquisitos. Eram esquisitos. Porque toda pessoa que tem fé, ela é esquisita. Se você não tem fé, você não é esquisito. Você parece com todo mundo. Você vive pela sua força, você vive pela sua compreensão, você escuta algumas coisas e você diz, eu vou pensar nisso. Mas aqueles homens, eles tinham uma fé que não tinha um outro fundamento, senão aquilo que Deus já tinha colocado no coração deles. E é muito interessante. É maravilhoso de eu pensar nos magos. Eu faço coleção de presépio. Não sei se isso vai causar algum problema, que os irmãos vão orar por mim, mas eu faço. Eu tenho 25 presépios. É muita. Alguém falou, nossa, vai ter que ser exortado aí, hein? Nossa, não pode também. Brincando. 25 presépios. E depois que eu estudei, que um adolescente me deu essa aula, eu descobri que os magos não estavam no presépio. Vocês já sabiam disso? Acho que já sabiam, levante uma das mãos. Pouca gente, hein? Já valeu a aula. Eles não estavam lá. Eles não estavam na manjedoura. A estrela os guia e eles vão caminhando, mas eles não vão chegar no nascimento de Jesus. Não faz mal se você é alguém que chega tarde nas promessas de Jesus. O importante é você chegar, né? E aqueles homens pela fé, porque eles não têm nada na mão, eles vão olhando a estrela. Eles vão olhando a natureza. Irmãos, quando a gente olha a natureza e descobre que ela glorifica Deus, glorifica Deus, a gente fica muito mais bobo que qualquer pessoa que abraça uma árvore. Eu tenho uma amiga que foi avistar baleias. E ela falou que a primeira vez que a baleia pulou lá, ela sentou no barco e ela chorava. Eu não ia chorar, eu ia ficar apavorada, mas ela chorava. E ela dizia, Elaine, como pode aquilo daquele tamanho? Como pode? Eu só vi Deus ali.
Aqueles homens, eles vão caminhar cerca de 2 anos vendo estrela. E eu acredito que Deus hoje, Ele tem colocado na minha vida e na sua vida algumas estrelas. Só que as estrelas ficam para a gente 2 anos e elas caem na rotina. E a gente não consegue ter uma vida de fé. Às vezes é uma promessa de Deus que você recebeu, mas ela não se cumpriu. Imagina, gente. Mais ou menos 2 anos, eles vão seguindo. Eles não têm um outro sinal. Não há nada que Deus vai fazendo. E eles vão ali. A estrela, é bonito de ler esse texto, porque a gente descobre que a estrela veio com eles. Eles foram olhando, ela aparecia, eles iam andando. 2 anos. Às vezes a gente não aguenta um mês para viver de promessa. 2 anos. A estrela vai e vai. Não houve mudanças, não houve nada, só aquela estrela. E aqueles homens caminham, e eles não estavam de chip, de renegade, não estavam. Toda uma condição ruim. E o interessante daqueles homens, para viver a promessa de que eles veriam o Messias, eles levaram ouro, incenso e mirra. Isso me lembra que se Deus tem uma promessa para a sua vida, você tem que preparar a sua bagagem, amém? Tem gente que crê na promessa, mas não prepara a bagagem. Se você crê na promessa, a fé ela é completamente morta se você não exerce alguma coisa, você não tem uma obra. E é isso. Aqueles homens, eles separam, ricos, eram ricos, por isso que algumas pessoas dizem que eram reis, pode até ser, e eles vão caminhar com aquele monte de coisa, aproximadamente 2 anos. Esses homens chamam a atenção sobre o tipo de fé que eu tenho que ter. Eles me chamam para isso. Então, quando eu olho lá no Natal e a gente vai ouvir falar sobre Natal, Natal é, sim, um show de fé. Não é de Chester. Alguém que ouviu Chester ouviu errado. É de fé. O prometido que Deus prometeu e que muita gente viu pela fé e não conseguiu enxergar com os olhos normais, com os olhos naturais. É uma fé que muitas vezes a gente precisa rever quando eu olho os magos. A primeira coisa que me chama bastante atenção, eu estou sem óculos aqui, está horrível, é isso. É a natureza que vai nos ensinando a ter fé. Há pouco tempo atrás, nós estamos infelizmente voltando a isso, o Senhor deu uma oportunidade a nós, seres humanos desse planeta, a dizer como Ele é poderoso. Nós tivemos um negócio chamado pandemia, não sei se vocês já ouviram falar. E naquele momento foi a natureza dizendo assim, dá uma parada aí. E muita gente não viu isso. Muita gente não conseguiu enxergar Deus movendo a terra nisso. Não conseguiram enxergar que aquela estrela horrorosa era Deus dizendo assim, presta atenção, que tudo que você dá valor não tem valor. Ah, Deus foi mal, mandou. Não, gente, aquela estrela também não era má. Mas quando você tem o teu olhar curado, você consegue ver a glória de Deus e a manifestação de Deus nas coisas. Aqueles homens podiam continuar olhando a estrela, mas eles resolveram seguir a estrela. O que Deus falou com você durante a pandemia? O que Ele disse que você não precisava mais carregar e você pegou de volta? O que será? Então é isso. Aqueles homens pegam as suas coisas e vão seguindo 2 anos, aproximadamente, segundo os pesquisadores. A outra coisa que esses homens de fé eles fazem, veja bem, eles veem o que Deus vai fazer, eles arrumam a bagagem do que eles vão fazer e eles caminham pela fé. Você pode abrir sua Bíblia em Hebreus? Vê se não tem cara total desses homens. Hebreus capítulo 11. Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A única coisa que aqueles homens tinham era uma ciência, um conhecimento
mas eles não tinham certeza de nada, então eles tiveram fé. Porque quando você tem certeza humana, você não precisa de fé. Eu tenho certeza que eu sou gordo, eu não preciso acreditar nisso. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu vou para o céu. Eu tenho certeza. E eu preciso de fé para acreditar que eu vou para o céu. Percebem a diferença? É isso. Coisa que você não viu. Eu ainda não estou no céu, mas eu sei que eu vou para lá. Então a certeza ela é diferente. A certeza é alguma coisa que você consegue ver e pegar na mão. Mas a fé é alguma coisa que você consegue ver sem pegar na mão. E aí esses homens também, eles me ensinam uma coisa muito interessante. E foi uma coisa que saltou os meus olhos e eu queria dividir com os irmãos. Quando aqueles homens chegam, 2 anos depois, Maria já estava com um menino. E era um menino pequenininho. Eles estavam correndo. Vamos lá, né? Correndo para proteger aquela criança. E eles chegam, e eu imagino que José estava, como muitos de nós, numa situação muito difícil para o sustento daquilo ali. A fé daqueles homens, como toda fé em Deus, ela faz uma escala. Se você pegar na Bíblia, toda vez que alguém tem fé, ele nunca tem a fé para si mesmo. A sua fé move pessoas. Eu tive uma professora no 2º grau, e foi uma das pessoas que mais impactou a minha vida, Dona Helena. E ela era nossa professora, e um dia ela falou assim, eu vou dar aula de religião, alguém quer ir? E eu acredito que ninguém queria ir, mas foi um monte de gente, foi muito bom, porque ganhava uns pontinhos. E aquela mulher, ela tinha uma fé tão imensa que eu dizia assim, a senhora até tem uma fé que chega a feder, para poder brincar com a palavra. E ela ria, porque ela era uma pessoa de fé. E ela impactou a minha vida e ela construiu a minha vida na caminhada com Deus. A sua fé, meu querido, ela só é útil quando ela abençoa. José estava lá, na agonia dele, precisando saber como é que eu vou resolver essa situação. Ele era marceneiro, difícil. E aqueles homens saem do Oriente, e isso, gente, é maravilhoso de pensar. Eles caminham, levando riquezas, e José está aqui pobre. E eles lá com ouro, e José é pobre. Com uma criança, uma mulher, uma situação difícil, complicada, e aqueles homens caminhando. E aqueles homens para José, eles vão ser bênção. Irmão, a gente precisa acreditar que as bênçãos do Senhor estão chegando. Só que José não viu. José não estava sabendo o que a gente sabe hoje. E é interessante porque quando baixa aquela coisa, eu imagino José falando, Senhor, e agora? Senhor, e agora? A vida de José, eu tenho um xodó por José, os adolescentes sabem disso. É uma vida muito dura. Se você quer ser cristão, se prepare para uma vida dura. Muito dura. E ele está lá com aquele pipinaço. E aparece, de repente, um monte de gente rica na porta dele. Deviam estar meio sujos, mas tudo bem. Eram ricos. E aqueles homens dizem, a gente achou. Porque, gente, a estrela, ela para em cima. Olha que coisa linda para a gente pensar, enquanto a gente está preocupado com o Natalzinho humano que a gente faz. Há uma estrela que para em cima de uma casa simples e diz assim, o rei nasceu. E aqueles homens vão ver o rei, porque Deus os chamou do Oriente. Para quê? Para fortalecer a fé deles, para ter uma fé prática e para abençoar a vida daquele casal. Quando a gente está em qualquer apuro, a gente tenta dar um jeitinho. Mas os jeitos de Deus são completamente diferentes do que a gente pode imaginar. Nem no sonho José ia imaginar que iam aparecer homens ricos, mas era rico mesmo. Eles tinham tesouros, diz a palavra. Pode conferir aí. E a Bíblia diz assim, eles abriram dos seus tesouros. Eu pensei uma vida inteira que Jesus tinha ganho uma barrinha de ouro. E quando eu olho esse texto, eu vejo, não. Ele ganhou foi muito ouro. Muito. Porque José, logo depois, recebe uma revelação do Senhor, dizendo, sai fora para o Egito.
O dinheiro estava garantido. Sabe aquilo que Deus quer fazer na sua vida? O dinheiro está garantido. A saúde está garantida. A força está garantida. A gente fala, mas será? Gente, ele transportou gente do Oriente. Vai lá, botar uma estrela, segue. Para que aqueles homens pudessem ver o resultado da sua fé, mas também para abençoar a vida de um casal. Se você tem fé, meu irmão, saiba que a sua fé, ele vai atingir alguém. Se a sua fé é só para você, é uma fé silenciosa, ela não é fé, ela é egoísmo, ela é perturbação, ela é ansiedade. Fé é para ser proclamada. E a fé, quando ela é proclamada, é antes do acontecimento. O que Deus garante na sua vida? Quais são as vitórias que Ele garante? E por que você espera elas acontecerem para só depois proclamar? Pode acreditar. Deus precisa que você divulgue a fé que você tem. Porque a sua fé abençoa a vida de outras pessoas. Amém? Eu estou falando com você? É isso. Irmãos, quando eu penso no Natal, eu sempre penso que há uma promessa para essa humanidade. E a promessa diz que o Senhor Jesus virá. Alguns estão vendo essa estrela. Outros não estão vendo. Mas os que conhecem o Senhor Jesus sabem a solução para que o seu coração se alegre com a possibilidade de Jesus voltar. Eu me surpreendo sempre com crentes que têm medo de Jesus voltar. Eu acho muito interessante, muito questionável. Porque você precisa se alegrar, porque o noivo virá. Muitos de nós que aqui estão, talvez o vejamos vindo. Mas todos nós que somos do Senhor, o veremos. Ai, que lindo, que bênção, né? Divulga isso. Divulga isso. Fale do que é da porta que Deus abriu para que as pessoas pudessem ir para o céu. Fale sobre isso. Agora, me preparando para vir para o culto, eu tenho um testemunho para dar. Eu estava esperando o Uber, parada na minha porta, e eu imagino o que aconteceu. Esse vestido, esse cabelo, complicado. E parou uma senhora na minha frente, eu olhei, eu achei que ela estava alcoolizada, e eu fiquei assim um pouco, cheguei a dar bom dia para ela de noite. Bom dia, boa tarde, tudo bem? O que houve? Ela me olhando assim, você sabe onde fica um centro por aqui? Visivelmente perturbada. Eu disse, aqui é uma casa de pessoas evangélicas, aqui depois é uma casa também evangélica, eu não sei onde fica o centro. Ela ficou parada me olhando e falou assim, tá bom, obrigada. E só quando eu cheguei aqui, que eu sentei naquele banco, foi que eu me manquei da oportunidade perdida. Oportunidades que passam. Talvez essa pessoa volte um dia para mim, talvez nunca mais. O que eu pude fazer foi orar. Irmãos, a gente precisa lembrar dessa porta aberta. A gente precisa divulgar isso, porque a estrela está conosco, indicando que já nasceu o Salvador. A nossa fé precisa ser proclamada. Então eu queria que você nessa noite levasse essa mensagem para o seu coração. A natureza está dizendo para você sobre a glória de Deus. Creia nisso. Creia. Também o Senhor está dizendo para você que vale a pena caminhar por sinais do Senhor durante 2 anos para a sua promessa. Mas o que eu queria dizer é que essa noite é importante que você seja o José e crendo que Deus vai cuidar de você, ou que você seja o mago, cuidando de outras pessoas. Há uma canção que fala isso, sobre cuidado de Deus para com você. E nós vamos cantá-la. O pessoal está lá de trás me olhando, não estou entendendo. Tudo ensaiado, mas na hora, gente, é isso. E eu queria que você cantasse essa canção. E nós vamos cantá-la uma vez, e depois eu queria falar sobre essa canção. E depois a gente vai pensar juntos. Eu queria que enquanto você estivesse cantando isso, você enxergasse isso como uma grande verdade para a sua vida. O Senhor está cuidando de você. Talvez Ele mande na sua casa essa semana os magos. Mas talvez também Ele mande você ser mago na vida de alguém. Amém? Está complicado? Está dando para entender? Amém? Vamos cantar.
Se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Vamos lá, Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. A gente vai pensar juntos sobre essa canção. Você cantou isso para o Senhor? Você disse, Senhor, eu resolvi que eu vou confiar. Eu resolvi que eu vou andar 2 anos olhando para a estrela. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. E quando a minha fé vacilar, de noite vai aparecer a estrela, eu vou caminhar mais. É o Senhor que cuida de mim. Eu costumo dizer nesse mundo que todos nós somos sóis, irmãos. Não se apoie no ser humano. O ser humano é para a gente apoiar, um apoiando o outro. Não é para você ficar pendurado em ninguém. Nós viemos sozinhos e vamos embora sozinhos. Precisamos aprender a caminhar nós e Deus. Porque quando nós viemos com Deus. E quando nós formos, nós iremos para Deus. Ou não. Depende da decisão ao aceitar Jesus. Deus está cuidando de nós. Quando a sua fé falhar, olha para a estrela. Olha para a promessa. Olha para aquilo que Deus já fez. Olha para a natureza. Apaga todas as luzes e olha para o céu à noite. E percebe que tem estrela, tem lua. E é um Deus poderoso que sustenta os astros até hoje. Assim como aqueles homens olhavam os astros e entendiam que havia alguma coisa maior, a gente também tem que fazer isso. Ao mesmo tempo, a gente tem que se preparar para a caminhada de fé. Levar os nossos tesouros, cuidar dos nossos tesouros. Porque nós vamos abençoar pessoas. E você nessa noite que é José, que o coração está inquieto. Eu quero dizer que o Senhor está providenciando magos. E muitas vezes os magos que virão não são os magos que você quer.
Há um profeta do Senhor que Deus cuida. E a primeira coisa, o primeiro alimento que ele recebe, irmãos, é de um urubu. Talvez você queira escolher de onde virá a sua ajuda espiritual, física, emocional, financeira. Deus vai enviar talvez um urubu. Alguém que você diz, não é possível, tenho preconceitos, tenho questões. Mas a pessoa que é alimentada por urubu também é alimentada por viúvas. Que humilhação. Uma viúva te sustentando. Até você conseguir ser alimentado por anjos. Como a história do profeta de Deus. Essa noite o Senhor está falando para nós, relaxa. Eu te trouxe para um lugar de descanso. Eu estou enviando salvação para a sua situação. José jamais poderia imaginar que ele fosse receber ouro, irmãos. Jamais. Maria também não. Eles já vinham de uma história de pobreza, de perseguição, de dor, de luta. Não era confortável a vida daqueles dois. E aquele menino maravilhoso que era o Redentor ali naquela situação. Quantas vezes por causa de uma situação difícil você diz, minha fé é pequena. Não é verdade isso. Mas eles estavam com Jesus e era dura a vida. Mas quando precisaram de um socorro, o Senhor mandou homens do Oriente para vir acudi-los. Esse é o Deus que cuida de nós. Esse é o Deus que move, sim, terra e céu. Se você é um servo do Senhor, saiba que você é muito cuidado, muito mimado. Ele cuida até do cabelo que cai. Você é a menina dos olhos dele. E ele move céus e terras. Isso não é uma palavra de motivação, não. Isso é uma palavra de fé. Pode ser que não aconteça nada, então olha para a estrela e caminha. A rotina da estrela precisa estar nas nossas vidas. Eu preciso acreditar que é uma promessa e caminhar na direção dela sem querer sinais. Sem querer que pessoas digam para mim e confirmem isso. Sem querer que no meio da noite eu tenha um sonho. Eu preciso caminhar pela estrela, como aqueles homens me ensinam. Se você deseja que o Senhor continue falando ao seu coração e te indique algumas coisas para esse dia, para esse tempo, eu queria que você ficasse de pé e cantasse essa canção. Isso você vai ficar de pé não diante de mim, mas diante do Senhor. E nós vamos orar por você. Eu queria pedir ao pastor que viesse fazer essa oração. Se ele se sentir... Eu mesmo faço, ele está orando. Deixa que eu faço. Tem uma pessoa perto de você, olha para ela e diz, eu vou orar por você. A pessoa que ficou de pé, olha para ela. Isso. Baixa a sua cabeça. E ore por essa pessoa que você disse que ia orar. Eu daqui da frente vou orar. Pedindo ao Senhor também que me ajude na luta de olhar a estrela. Não é fácil para nós olharmos a estrela, nós precisamos orar. Senhor, nós te pedimos nessa noite que o Senhor confirme no coração aquele lampejo de fé que bateu no coração dos teus servos aqui nessa noite. Aquilo que o Senhor levantou e que disse que vai realizar. Senhor, nós te pedimos que essa noite seja uma noite de estrela. Que a gente confie, caminhe, se prepare. Mas acima de tudo, Senhor, que a gente leve bênção para as outras pessoas também. Senhor, nós temos tesouros que o Senhor vai nos entregar para distribuir. Que a gente não os retenha, Senhor. Palavra de vida, conforto, apoio, ajuda, dinheiro, socorro, Senhor, que a gente possa distribuir nessa terra. Senhor, nós aguardamos a chegada dos magos e queremos te pedir que a gente não seja preconceituoso com os magos. Que a gente entenda que há muita gente para falar aos nossos corações. Que a natureza fala e outras pessoas também. Senhor, nós queremos que esse final de ano, o início do outro e para sempre, que a gente possa ter uma vida, Senhor, olhando para as tuas promessas e fazendo parte da glória de Deus nessa terra, até que a gente vá daqui. Abençoa os meus irmãos que estão de pé. Abençoa mesmo. Cuida deles. Confirma com eles nessa semana. Senhor, nutre todos os dias, por misericórdia, essa fé. Os ajude, Senhor. Me ajude. Ajude a cada um de nós que estamos presos aqui. Louvamos o teu nome por esse encontro. Louvamos o teu nome pela tua palavra que o Senhor deixou para nós. Muito obrigada. Ó Deus, celebramos o teu nome nessa noite. Queremos dizer para o Senhor, eu confiarei em ti. Porque o Senhor até hoje não me decepcionou. Porque o Senhor é o Deus dessa terra e as suas ordens, ninguém pode dizer não. Então nós nos firmamos, Senhor Deus, no teu cuidado nessa noite.
Em nome de Jesus. Amém.